Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma semana para gravar o Arquipapo. Eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. E como eu sempre esqueço, eu sou a Renata. Boa! Isso aí. E hoje a gente vai falar uma série do Netflix, que não é do Netflix, na verdade, mas que tem no Netflix. É Grand Designs. Vamos lá. Mas a série, na verdade, eu tava com puta preconceito pra assistir essa série aí. Achei que era cult. É. Não, E ela é mas super... Cult no sentido que, tipo, super... É tipo abstract, assim, sabe? Ah, tá. É, tipo... filma uma quina de um tijolo, assim, sabe? Com uma luz e sombra. Renata tava por fora. Tá. Peraí, todo mundo assistiu, né? Tipo Chef's Table, achei que ia ser, só que deve ter, sabe? Sei, aham, sim, Tipo, sim. Bem cult, de puta, preguiça e tal. Mas daí a gente assistiu e, na verdade, é super... Na verdade, esse programa é um anexo àquele programa que a gente fez lá na primeira temporada de programas de TV. Exatamente. Sim, sim, sim. É um Só que programa- agora é específico de um só, né? De um só. É, mas assim, mais pras massas, não posso falar isso. Para as massas, o quê? Para os populares? É, tipo, não é só pra arquiteto, né? É um programa... Para Os pessoas... não iniciados. É, pode Que não ser. são Jedis aí. Então é levinho de assistir, assim. Eu assisti tudo rapidinho. Ajuda porque eu tô com um recém-nascido em casa, então assistir Netflix é o que me resta na vida. E entretém o rapaz também, né? É, ele adora. As cores, ele Ele adora. dorme em todas. Ah, se dormisse. Que delícia seria. Mas então, o programa, na verdade, ele não é da Netflix, né? Ele é um Não, programa... da BBC. É da BBC? É, acho que Eu vi que ele era em inglês, mas não sei se... é. Então é da BBC. Eu acho que eu vi Canal 4. Canal 4, É BBC lá, o Canal 4. Depende da região. É um programa do Canal 4 e já tem trocentos, na verdade. Tem 2 temporadas disponíveis no Netflix, mas, se eu não me engano, eles estão filmando agora a 18ª temporada do programa. Sim, a primeira temporada foi em 99. E tem umas outras variaçõezinhas do programa, né? Tem, tipo, uns... daí na Austrália, tem umas outras As versõezinhas. franquias. E até mesmo porque eles começaram, acho que em 99, né, que você falou ali, né? É. E daí depois eles, né, tem o padrão, e aí os outros que foram feitos, que teve de interiores também, né? Aham. Teve um que eles foram fora, então teve na Espanha, teve na Espanha, Austrália, acho que Itália. É que na Austrália tinha um programa independente, deles. né? Tá. Tipo uma franquia mesmo. E esse com o nosso apresentador aí, que é o Kevin MacLeod, que daí ele também faz na Espanha, na França, na Itália. Acho que teve uma temporada que foi feito isso, né? Não, e ele é super... Eu não sabia que o cara é mega popular lá na Inglaterra, né? Tipo... Sim. Famosão, é? Ele participou do Top Gear. Tá aí um programa no qual a gente devia fazer um podcast. Top Esse Tá. programa é legal. Carros e arquitetura, então. Isso. Faz todo sentido. Mas sabe que... Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo dele no Top Gear. Vi. Que daí eles falam lá, tipo... Eu não entendo patavinas de carro, mas o cara fala... mas esse é um modelo de carro... É um carro de arquiteto esse, né? Puta. Mas é tipo de uma pegada de design. Ele falou, não, mas na verdade você não é arquiteto, né? Você é designer. Mas é um carro que eles gostam, assim. Mas ele recebeu um título honorário de alguma órgão inglês lá de Tipo arquiteto. Rosenbaum, assim. O cara não pode ser arquiteto, mas ele... Parece que é uma coisa, tem que deixar claro que ele não é arquiteto. O que eu vi lá é que ele chegou a montar um escritório, né? Ele e daí tem- ele fazia a parte tanto de, acho que cenografia, algumas coisas desse Isso, sentido. no assim, começo né? da carreira, né? É, isso. Hoje ele tem uma empresa, né? A Hab. 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 H-A... Hab. Hab. Desculpa. Ah, sim, Minha né? pronúncia que tá... É que a tua pronúncia é inglesa, né? Hab. Sabe o que quer dizer? Habitation. Happiness, Architecture, Beauty. Então ele é parceiro lá do... Como é que é o nome daquele Arquitetura da filósofo lá? da Alain de felicidade. Botão. Alain de Botton. E a empresa dele faz casas, né, pra vender. Eles têm tipo, desenvolvem casas únicas, digamos assim. Tem essa pegada de morar diferente, né, que é a ideia do programa, né. Bom, então vamos lá. Em resumo, porque assim, o que tem pra assistir hoje na Netflix, apesar de ter 20 temporadas já, o que a Netflix tem pra disponibilizar pra gente são duas, basicamente. Que é a temporada 11 e a temporada 12, correto? Certo. Não E são nem as últimas. Tá mais barato, tava saldão. Compre aqui do Canal 4 os era direitos Black Friday. de 2 temporadas. Assim, eu acho que só pra entender basicamente o que é o programa, né? Mas esse Kevin MacLeod acompanha famílias que estão construindo casas. E cada episódio, na verdade, ele faz um acompanhamento de uma casa, né? Cada episódio que tem em torno de 50 minutos, mais ou menos, né? E assim, ele começa desde
de acompanhar, assim, a família decidiu o projeto e tal, ele vai lá, e aí, o que vocês estão pensando, como é que vai ser a casa e tal, onde é o terreno, faz essas visitas preliminares, troca uma ideia sobre custos, sobre prazos, e daí ele vai dando alguns pitacozinhos e tal, mas basicamente ele vai periodicamente visitando essas famílias para acompanhar o desenvolvimento da obra, né? A evolução, como é que vai sendo isso, e conversando sobre os custos, sobre os prazos, enfim. Eu acho que isso que é um dos diferenciais do programa também, porque a gravação de um episódio demora anos. Pois é, exatamente. Isso é muito interessante pra quem tá vendo, assim, né? Mas é que eu vi depois, que não tem na Netflix, mas tem ele volta numas casas depois, um tempo. Além da finalização do programa, tem umas que ele vai depois pra ver como é que tá. Ah, tá. Isso não... Só que não tem no Netflix, assim. Aham. Então acho que ele faz... Algumas coisas ele faz um... E agora? O que aconteceu? Sim, sim. É, porque teve alguma... A maioria das casas que ele acompanha termina, né? Mesmo que termine meio... Não acabada. Tem umas que não concluem, mas vamos supor, normalmente, sei lá, uma casa que tinha uma prisão de 2 anos, ele consegue acompanhar durante todo esse tempo, né? Às vezes por 3. Por 3 anos, às É. vezes estica. Então, assim, só a gravação disso já é muito... o cara tem que se programar, né? As temporadas que vão ser lançadas, o cara tem que estar 3 Agora, anos. eles estão gravando a temporada 2021. É uma abstração do futuro? Mas eu acho que os Impressionante. caras devem acompanhar várias, né? Porque eu E- acho que, pô, é muito... Umas devem dar muito errado. É, exatamente, o cara não pode só escolher 12 lá, daí o cara nenhuma na temporada dá certo, assim, sabe? Tipo, Acaba o dinheiro de todo mundo. Acaba o dinheiro de todo mundo, crise lá, Daí os caras têm que botar dinheiro. Brexit, sei lá. Termina logo isso. Mas a gente acabou não falando isso, mas são sempre casas, né? São sempre projetos de casas. E elas variam, às vezes são urbanas, às vezes são em lugares... Uhum, aeroportos, tem um que é no aeroporto. Né? Mas são sempre casas. E o que nos chamou, eu acredito, mais atenção no programa é a discussão de orçamento, principalmente. É, porque assim, isso daí transforma o programa num programa de terror, né? Aham. Tipo, É tenso. tipo, ele fala assim, o cara tá sem dinheiro, aqui ele saiu do emprego pra construir a casa e vai... Vendeu todos os seus bens e E é isso aí. Tipo, Pra você fica, construir a casa, né? fica muito nervoso pela pessoa. Tinha um cara lá que ia se aposentar, depois não ia se aposentar mais, porque tinha que pagar a casa. É tipo sempre um terrorismo, o cara que negócio do vendeu dinheiro. a firma, Aham. né? Teve, Aquele de Londres, né? Aquele de Londres. Isso que eu acho engraçado também, porque eles mostram, geralmente, né? Eles mostram a casa onde as famílias vivem hoje em dia, vivem antes, né? Da construção da casa nova. E eu acho engraçado, cara, tipo, a família lá de 4 pessoas, ela mora assim num apartamento sala e quarto. E eles se mudam pra uma puta de uma mansão de 700 metros quadrados, cara. Tipo, não tem um meio termo, assim, sabe? Tipo, não, agora eu vou construir uma casa de 4 quartos aqui pra todo mundo ter o seu quarto, né, e tal, né? Um sonho da minha casa. Não! Tipo, os caras vendem empresa, vendem a casa velha, vendem a mãe, pegam uma dívida e, sabe? Constrói a casa. Quando vê os filhos já cresceram, já estão fora de Já casa. estão fora de casa, o cara não tem mais nada, e mora naquela casa vazia, assim. Exato. Então, todas as casas do programa, elas têm alguma coisa, ou algumas coisas diferentes, assim. Essas sempre não é uma casa comum inglesa, assim. É. Então, Porque ele senão não teria graça, né? então, por isso que ele tem essa pegada de grand designs, assim. Então, nessas temporadas que tem no Netflix, a gente não vai ficar falando de cada caso, talvez umas favoritas nossas, não sei. Só pra dar um exemplo, tem casas que são feitas de estrutura metálica, com revestimento diferente, tem casa de container, tem casa que é tipo um adobe, tem variados materiais e com diferentes resultados. E eles, às vezes, pegam algumas eficiências energéticas. Principalmente lá na Inglaterra, eles falam muito de inércia térmica nos episódios, né? Como é que a casa trabalha essa questão da perder calor, né? E tem algumas casas que buscam ter selo, algum tipo de selo lá, então... Sustentabilidade, né? de sustentabilidade, selos locais lá. Então, cada um vai ter uma pegada dessa. Cada episódio tem um ideal, né? Seja um retrofit também. Então, sempre tem um diferencial. Que eu acho que é interessante disso, dos episódios que estão disponíveis, é isso, porque pra gente que, né, conhece a parte de construção e tal, dá uma diversidade de opções também, né? Isso que a Renata falou dos materiais, de maneiras construtivas e tal. Além das questões estéticas e psicológicas das famílias e tal, que eu acho que é importante, mas também o ver como as diferentes famílias produzem casas diferentes, né? Como cada um tem uma vontade de construir uma casa de diferentes maneiras e que tipo de técnicas vão sendo aplicadas, né? Então, a escolha também
também das casas é muito interessante, porque o resultado final normalmente são casas muito interessantes, né? E que são diferentes do que é comum. E essa coisa do ser diferente também envolve muitas vezes testar técnicas, né? Pessoas que estão dispostas a testar novas tecnologias, que o mercado não está preparado às vezes, então tem que tem um custo mais alto de algumas coisas e tal, mas as pessoas se arriscam na vontade de produzir certas coisas diferentes dentro daquilo que elas acreditam que ser a maneira delas, enfim, quererem morar, etc. Né? Eu acho que às vezes até o resultado final, a gente que está assistindo o programa pode falar, puta, não gostei, puta, faria diferente, assim. Mas, como você falou, todas elas são interessantes, assim. Tem alguma coisa que é diferente, né? Torna única, né? Que torna única, né? Então, assim, sei lá, pra citar exemplos, assim, tem a do que eu achei bem diferente, foi a primeira que a gente assistiu. Foi um cara que comprou um teatro antigo, um cinema. Um cinema, Foi o primeiro, acho que é o primeiro episódio que tá disponível no Netflix. E o cara comprou lá e fez a casa lá. Então, eles mostram a discussão também de como a cidade via aquela reforma, porque era um cinema que os velhinhos costumavam ir lá na década de 20 lá, e agora ia ser uma casa. Então, o que a comunidade achava disso? Levaram os velhinhos do bairro lá para dar uma volta na obra, para o pessoal gostar da obra, né, e tudo mais. E até discussão de que revestimento que eles iam deixar. Tem uma sacanagem nesse projeto, né? Ele fica bem legal, tudo tem parte de concreto atrás, o chapeuzinho, né? Chapeuzinho. Foi feito um chapéu, né? O Kevin tinha muita razão, ficou horrível o chapeuzinho. Chapeuzinho, colocar um chapeuzinho. Tijolinho de vidro ainda por cima. Aquele chapeuzinho é a única coisa que eu não gostei. Mas tem algumas coisas que também, eles mantiveram, se eu não me engano, as janelas, que faziam parte da sala de projeção, né? Tipo Capela Rochão, assim, né? Que eu acho que, enfim, né, manter alguma lembrança do cinema e tal, pra também não descaracterizar tudo. Até o Kevin falou, não, você tem que manter o piso, você tem que manter não sei o quê, tem que manter o resgate histórico e tal. E, na verdade, a casa é deles, né? Eles estão ali, eles fazem o que eles acharem interessante manter ou não, né? Tem um piso de granitina bem antigo, lá verde, assim, que o Kevin pira naquele negócio. Fala, porra, aquele piso lindo, vocês não podem demolir isso daqui, porque a casa de vocês está sendo feita, a parte nova, em concreto aparente. Isso daqui tem tudo a ver com concreto aparente, essa granitina. É uma memória do que era. Daí ele chega lá, 6 meses depois, demoliram o piso de granitina. Fica puto, chora, fica o resto do episódio inteiro reclamando. O piso. Daí, quando ele chega pra conhecer a casa, o pessoal fez um piso de granitina novo. E ele adorou. Porra, cara, demoliram pra fazer igual. Mas, logo esse episódio, que é o primeiro, assim, ele já mostra uma dinâmica que é bem comum pra quem trabalha com projeto, assim, que é, geralmente, uma das pessoas envolvidas da família, do casal ali, compra mais ideia. É verdade. E ela que banca aquilo ali. E a outra pessoa meio que fica... gosta, mas... não sabe, tá indo junto, tá mais no companheirismo do que no amor a proposta, assim. E é bem visível que a esposa, a gente já tá meio... será? Qualquer coisa aí. Foda-se, né? Ela não queria porta gigante lá. Ela não queria porta gigante, ela tava incerta com relação ao concreto aparente, né? E o cara lá apaixonadão, né? Tipo, não, vai ser do caralho aqui. Vem em mim. O cara mandou fazer a porta, deu errado a porta. A porta, na real, ficou uma merda, né? Se eu for ver bem, ficou bem... Ficou com o sistema aparente lá, né? Não, e até essa questão só do concreto, porque tem uma coisa... A maioria eles têm projetos de arquitetos, né? Mas alguns não contratam arquitetos. Então não é uma premissa, enfim, ter o arquiteto. Mas nessa aí, o arquiteto acho que convence eles da questão de usar o concreto aparente, com as formas e tal, aquela coisa bem brutalista. O arquiteto era amigo deles. Era, né? Leva eles lá na outra casa pra ver. Então, daí o Kevin pergunta pra eles, fala assim, escute, mas vocês já viram, já entraram numa casa que é de concreto aparente? Porque eu tenho a impressão que o concreto é meio frio. Vocês não acham que vale a pena visitar? Porque vocês compraram essa ideia, estão super empolgados, mas parece que foi uma ideia plantada do arquiteto em vocês e que vocês talvez não vivenciaram isso. E uma coisa é você olhar na perspectiva, outra coisa é você sentir, é muito diferente. Né? E daí ele faz esse exercício, né? Eles levam eles num espaço lá de concreto e tal, enfim, como é que... Mas é um espaço que o arquiteto foi junto com o arquiteto, né? E foi projetado pelo esse arquiteto que é o amigo deles lá. O arquiteto você acha que tava bem nervoso, meio suando. Pô, o Kevin vai me fuder agora. Mas tem várias de arquiteto ficar em rascada, né? Tem. Não tem aquela casa de Londres que dá problema na cota de nível?
do terreno? Tem, os caras têm que cavar mais, é verdade. A casa de Londres, né? Dá uma explicada aí. Uma explicada. Aqui, assim, Londres, imagino que os terrenos são caríssimos, assim, deve ser muito difícil você encontrar um terreno em Londres para fazer uma casa, né? E eles encontraram um terreno estranhíssimo, que era no meio da quadra, assim, você tinha um acesso bem estreito para você entrar, daí você, por um corredor, você chegava lá no meio da quadra, onde era o terreno do cara. E em volta do terreno do cara, em todos os laterais, assim, tinham casas de outras pessoas. Aquelas casas bem tradicionais inglesas. Tijolinho e tudo mais. Né? Todas iguais, assim. Né? E os caras queriam fazer a casa deles ali, e é evidente que eles não queriam... O terreno era meio triangular ainda, né? Ainda tinha o formato do terreno que era... Era uma sobra de miolo de quadra, assim, né? Total. E os caras, eles queriam manter, assim, a individualidade deles. Não queriam que os vizinhos ficassem olhando, né? Sempre. Uma tarefa bem difícil para o arquiteto resolver, né? E o projeto contemplava um subsolo que era quase o terreno inteiro, assim, sabe? E para fazer esse subsolo, o cara teve que negociar com todos os 17 vizinhos dele para, durante a obra, fazer a fundação utilizando o espaço dos vizinhos ali. Porque ele tinha que fazer a cortina de concreto no perímetro, só que tinha que invadir um pouco o jardim, né? O jardim do cara. Para aproveitar, para não perder espaço, né? Porque ele podia recuar, só que o terreno já era pequeno e perder mais terreno ainda. Então ele demorou um tempão só pra negociar e, com certeza, né? Tipo, ninguém faz só na amizade. Teve que gastar algumas libras ali pra convencer, se é que você me entende, os clientes a ceder o espaço. Todo mundo tem um preço, né, Gabriel? Tudo tem um preço. Não, essa casa, na verdade, foi tristeza atrás de tristeza, né? Então, essa daí que o cara vende a empresa. O cara vende a empresa, a mulher tá chateadíssima com o cara. O empreiteiro dele vai à falência. Isso, essa parte é muito foda. Porque a casa, pra ele tava ali fazia 10 anos que ele pensava nessa casa. Era uma obsessão, na verdade. Não, o cara tinha um livreto, né? Com tudo que ele queria na casa. Eu pensei, quando ele chegou pra contratar o arquiteto, deve ter sido muito difícil. Porque o cara chegou com muita... E isso daqui também é importante falar, que as temporadas que estão disponibilizadas na Netflix são um período de crise. Então, é um assunto reticente, assim, sabe? Dinheiro, Todos os episódios, quase, tem essa questão de que, tá difícil pro empreiteiro, tá difícil pra conseguir empréstimo. Talvez por isso que tem a ver com o Brasil nesse momento. Olha Eles lá. podem ter disponibilizado a Netflix. Já pensou, Brasil, você em crise? Vamos pegar os fudidos Saca aqui. só. Não, e daí só pra terminar, né? Então, nessa casa, o subsolo era super importante, né? E os caras erraram a cota, né? A cota do projeto aprovado ficou diferente da cota executada lá, eles tiveram que descer mais o nível ainda. Na cota que estava no projeto, se os caras fizessem a casa ali naquela cota de subsolo ali, ia ultrapassar essa altura. Então eles tiveram que cavar mais 70 centímetros pra casa, no final, ficar com a altura certa. Só que isso lá no meio da obra, né? Então, causas acontecem também no primeiro mundo. E até isso que você falou de... O cara se fudeu, porque, enfim, ele tava precisando de dinheiro e tal, vende a empresa, etc. Ele fica... A obra... Quando a construtora vai à falência, a obra fica 4 meses parada, né? Porque ele tem dificuldade em, primeiro, achar empresas que queiram... que estejam, enfim, financeiramente boas pra assumir uma obra daquela. E, principalmente, que todo mundo tava com medo de pegar uma obra que começou... E você assumir riscos que, enfim, você não sabe como é que foi, né, efetivamente executado, etc e tal. Então o cara, aí quando o Kevin chega lá, o cara tá tipo, enfim, tá foda, né? Tipo, o cara mó deprê, assim. A mulher dele com cara de, tipo, te avisei, assim. Muito. Não, esse episódio foi um que eu achei que eles iam separar. Porra, ia ser foda, né? Foi bem deprimente, mas a casa ficou muito boa, então vale a pena assistir. Cara, a casa ficou animal, Ficou né? mesmo. E só essa questão do custo também, porque eles tinham, acho que uma previsão de gastar 600 mil. Eles, né? Eles. O arquiteto já previa 1 milhão e o Kevin previa 1.400.000. Assim. Não, dá pra fazer em 600. Só que eu não lembro qual que eram os números, mas era assim, tipo, só o subsolo, que era tipo monstruoso, custou 700 mil, sei lá, tipo, já custou o valor da casa, né? Enfim, e o cara naquele desespero, falou, puta, e agora, né? Mas enfim, eles conseguiram terminar. E o cara, tanto que o cara, ele tava tão obcecado com isso e com a questão de querer economizar, que ele vendeu a empresa e não arranjou outro emprego porque ele achou que ele ficando 100% do tempo dedicado a pesquisar fornecedores, a casa dele ia sair mais barata. Bem, mas tipo, o cara não tem emprego, cara. Tem uma cena caótica dos caras no apartamento deles, eles moravam num apartamento bem pequenininho, né? E tinham 2 filhas. Tipo, cheio de peça de banheiro dentro do apartamento. Ele lá, tipo, trabalhando, as crianças, tipo... Pulando em cima dele. Uma loucura. A mulher com cara, né, de... Bunda. E um monte de peça de banheiro, assim, no apartamentinho. Foda. Mas sabe que esse negócio do custo, assim, eu acho...
Agora eu não sei afirmar com certeza que todos os episódios a estimativa inicial de valores foi ultrapassada. Acho que não. Acho que teve um ou outro lá. Todos é muito cruel falar. Acho que teve uns que não foi, não. Se eu não me engano, teve um que ficou abaixo, que eu lembro, assim. Mas também que eu acho que tenho dúvida se ficou abaixo. E teve uns que ele não explicou como é que eles solucionaram. Ficou, tipo, aberto. Tipo, já tinha estourado o orçamento, aí o cara terminou a casa. Né? Surgiu. Me ajuda, Luciano! Ele entrou em outro programa. Tem acho que alguns episódios que tem casa de arquiteto, né? Tem. O do container. O da casa galpão. E da casa galpão. E o que eu ia falar agora era o da casa galpão, que o cara, ele é arquiteto, né? Só que ele não... Eles ressaltam muito no começo do programa o fato dele não ser arquiteto comumente de fazer projetos de casa. É verdade, E falam muito mal do cara, tipo, dele deixar projetos inacabados, assim. Muitas vezes. Eu acho que esse cara não deve ter gostado depois da edição final do programa. Né? Não, porque eu fiquei assim, pô, esse arquiteto aí, coitado, né? Eles jogaram muito o nome do cara na lama, assim. E ele também vai com uma estimativa de custo que estoura, daí pede dinheiro pro pai, pede dinheiro pra não sei aonde. Então, esse é um dos casos que a gente não sabe como é que ele conseguiu o dinheiro. Os pais emprestaram. Foi isso? Acho que eu pisquei nessa hora. Eles emprestaram uma parte, mas depois ele também acabou de novo o dinheiro que eles emprestaram. Os pais emprestaram, não sei. Não, porque tava em crise, daí ele vai lá e pede emprestado pro banco. E daí o banco leva 6 meses pra responder e diz, não vou emprestar. E o cara, porra! Mas enfim, de repente a casa tá pronta. É bem isso. E a mulher dele é design de interiores, né? Então, a casa ficou muito bonita, na verdade. Mas eu quero só enfatizar isso que você falou. O cara ficou muito mal falado no programa. Ficou, né? Eu fiquei com vergonha alheia, assim, porque mostraram, o cara é arquiteto, mas assim, o cara não faz casa. Então ele tá fazendo uma casa aqui que... É um gosto galpão. duvidoso aqui, um galpão. Ele tem essa ideia errada de querer fazer uma casa que parece um galinheiro, isso não é legal e tal. No final das contas, a casa fica interessante, né? Fica legal. Fica bonita, fica bem bonita a casa. Mas falam que o cara, assim, tipo, não sei se ele é bom arquiteto fazendo outras coisas. Casa não é a praia do cara. É que eu acho também, assim, como todos os programas, e ele é um reality show, na verdade, né? E eu acho que a dinâmica normalmente de um reality show você joga um grande problema, né? Tô fazendo um gráfico aqui aéreo aqui, mas... A mão do Cazu tá lá em cima. Lá em cima, um grande problema. E aí o programa inteiro é como conseguir desenvolver isso, né? E daí percalços no meio do caminho e tal, então a curva vai descendo, pra daí também no final dar a volta por cima e falar, putz, os caras superaram tudo. Acho que é basicamente isso quando a gente compra a ideia, né? De um reality show também é um pouco isso, assim, enfim, esses programas, todos aqueles outros que a gente fez o programa sobre casas, as pessoas construindo, tem um pouco disso. Nossa, caralho, não vai dar certo, não sei o quê. Puf, no final, acaba dando. A não ser na casa de Adobe lá, né? A não ser na casa de Adobe. Não é bem Adobe, é outro nome. Cobb. Mas isso é só um parênteses, assim, que esse tipo de programa no Brasil, as pessoas fazendo autoconstrução, digamos, né? E, cara, que a gente nunca terminaria as casas, ficaria uma bosta, né? E o resultado final, normalmente, das casas lá da Inglaterra e tal, cara, eles conseguem terminar normalmente e fica um produto muito interessante, né? Mas enfim, não sei porque eu parei nisso, mas... Mas a questão, o reality show é exatamente isso, assim, só comparando com o Abstract, né? O Abstract é um documentário, né? Vários episódios, mas cada episódio é um documentário. Esse é um reality show mesmo, assim. Então, se você for ver, o foco, o que te causa interesse não é a casa em si. O que te causa interesse são as pessoas, os percalços, né? Os problemas a serem vencidos, assim, né? Exatamente. E é por isso que ele é atraente também ao público em geral, né? Que nem a Renata falou no começo, não só aos arquitetos, né? O Abstract lá, eu recomendei pra um amigo meu que é engenheiro, eu achei uma bosta lá. Porque você me fez fazer assistir isso. Não, ele assistiu um só e parou, falou, não vou mais ver. Tem um outro, posso só falar mais um de arquiteto? Pode. Não, Depois eu posso falar Top Gear? Não. A gente vai almoçar e deixa Não do container, porque do container eu achei um caso à parte, ficou muito legal. Mas a casa que o cara mesmo construiu, que a gente tá falando desse negócio de autoconstrução, tem um episódio que é um arquiteto que ele constrói de verdade, tipo... Põe a mão na massa Põe mesmo. a mão na massa mesmo, assim. Ele com a esposa, eles tinham uma casa pequena, e eles querem fazer uma ampliação pra cima, então o cara reforça a estrutura da casa. Sei, vi. E ele fez um projeto que era com um sistema alemão. Esse que é a casa toda monocromática na parte de cima.
Acho que sim, isso, é. Toda de madeira laminada, assim, ou sei lá. É uma madeira laminada que ele encomenda da Alemanha. Tá, me atualizei aqui, beleza. E ela não tem o frame, né? Ela só são as placas da estrutura. E é um troço pesadíssimo, assim, que ele... Então, ele fez o reforço da fundação da casa. Ah, ele chamou um cara, um amigo dele, ficava até de o madrugada sogro. com guindaste. Ficava com o sogro. E daí depois Chovendo, lá pelas tantas chegou uns 2 amigos de faculdade dele, lá por um período curto de tempo. Ele encomendava tipo, betoneira, as coisas, tipo, alugava lá pra concretagem, as coisas. Não, e daí assim, tipo, ele alugava por dia, então aquele negócio tinha que ser usado naquele dia. Tava chovendo e o cara tava lá em cima do guindaste lá, né, cara? Não, e ele, além de construir com as próprias mãos, ele investiu num sistema super diferente que nunca tinha sido usado daquela maneira. Nunca tinha sido usado para aquilo. Quando eles vão encaixar o telhado, que tipo, tem que o troço ficar assim, travar, é muito nervoso. Mas esse cara eu paguei pau. Falei, porra. E eu acho interessante porque ele, no começo do episódio, ele, assim, por ser arquiteto, ele fala, não, porra, eu sei construir, né? Então eu vou fazer isso e tal. E logo nas primeiras horas ali, que ele tá, sei lá, fazendo uma viga de baldrame, assim, ele, cara, eu não sei tanto quanto eu deveria saber, né? Porque na prática, efetivamente, ele falou, cara, botar a mão na massa é completamente diferente. E daí tá ele e a esposa, tipo, levantando uma parede de tijolo. Daí o Kevin fala, nossa, os caras estão levando uma semana pra, sabe, fazer uma fileira de tijolo. Vai lá então fazer, Kevin. Mas é isso, assim, a gente projeta, né, faz os projetos de casa, mas na hora de botar a mão na massa, eu falo, cara, completamente diferente, as técnicas são outras, tem que ter outros cuidados e tal, e ele vai tendo que aprender durante o processo ali e pegando a prática daí. Por isso que tem aquele negócio, cada macaco no seu galho. Quer fazer o trabalho do outro cara, vai se ferrar, cara. Eu não sei, tipo, a conta que ele faz. Ele fez uma conta lá que ele fala que valeria mais a pena ele ficar 6 meses, ele tinha, tipo, 6 meses pra ficar sem trabalhar. Ele podia ficar sem trabalhar, pra ficar construindo a casa. Cara, metódico, né? Do que contratar. Claro que mão de obra em países desenvolvidos é muito cara, né? É muito, muito, muito cara. Mas o cara fez essa opção. Ele parou de trabalhar para poder construir a casa dele. Caramba. Mas daí o prazo dá uma passada, o custo também. Mas o resultado final é muito interessante. O Kevin, inclusive, fala no final lá, eles quase choram, tá? Mas eu falo, cara, uma das casas mais legais que eu já entrei na vida, assim. Porque a casa não é muito grande, mas ele usa um pé direito duplo no segundo andar, assim, tal que... De madeira, linda. Ganha uma... E tem iluminação zenital também, enfim. E a casa, a parte de baixo, é uma casa bem antiga, assim, né? Meio de pedra, assim. Parede de pedra e tudo. E daí você vê bem, quando você sobe a escada ali, aquela casa toda com aqueles tons de madeira clarinha, assim, super né? iluminada. Os móveis também do mesmo material. E ele tinha pira de andar pelado, tinha umas coisas meio malucas lá. Louco. Vale a pena. Quem? O Kevin? Não. Tinha o cara que pira de o andar Kevin parece pelado. Outro que faz sozinho também a casa é aquele maluco do aeroporto, né? Não, e esse ele, tipo, faz meio sozinho, ele não é nada. Ele é autodidata, assim, sabe? Ele não é tipo... nada. Não, o cara, na verdade, ele é uma pessoa bem... Esse do aeroporto é uma pessoa bem atípica, porque o cara, ele tem um aeródromo, né? E a esposa dele tem aqueles barcos na água com hélice. Os overcrafts. Os overcrafts. E ele gosta de ser autodidata, ele vem de arte. E ele fala, não, eu vou construir. E daí, tipo, no dia da fundação, o cara tá vendo vídeo no YouTube. De como fazer a fundação da casa. Dele, não, é fácil e tal. Só precisa tomar cuidado porque se a gente colocar um meio torta aqui, essa pata, aí depois as coisas não vão se encaixar lá pra cima. Mas assim... Tirando isso é de boa. Porque cada episódio também eu acho que traz algumas pequenas discussões, assim, né? Teve esse que você era do arquiteto que ele era um arquiteto comercial, só fazia galpão, digamos, e tal. Uma coisa que pra família dele era muito importante era que a cozinha ficasse no centro da casa. Porque eles tinham crianças pequenas e tal, e onde a maior parte do tempo a família passava era na cozinha, e a cozinha era o lugar que ele poderia controlar, digamos, mais a circulação das crianças, enfim, saber tudo o que está acontecendo. Mas que tem a sua própria dinâmica, e isso é interessante, porque cada casa daquela você vai percebendo como cada família vai se adaptando, né, nas suas dinâmicas e tal. Tem um outro episódio que eu acho que traz uma discussão interessante, que eles estão fazendo uma casa no sul de Londres, e, se eu não me engano, o fundo dá para um bosque e tal. Só que eles estão ali discutindo o revestimento externo da casa. E o que acontece? Eles, para ganhar tempo e prazo, eles já mandam produzir lá, sei lá, os tijolinhos lá que tinham que mandar fazer na fábrica e tal. Só que tem uma questão que eles precisam aprovar os revestimentos externos com a prefeitura. Então vai um fiscal
tipo, da Prefeitura de Londres, chega lá e fala, quais vão ser os revestimentos externos? Vão ser esses. Eles apresentam, tipo, uns protótipos, assim, de revestimentos, e daí o cara tem que aprovar aquilo. O que é uma coisa que pra gente aqui no Brasil não acontece, né? Tem que ter um padrão, aquela vizinhança tem que ter um padrão. Exatamente. Ou o fiscal achar que tem a ver com a paisagem urbana, etc. Só que o que acontece? Eles vão lá, como eles já tinham mandado fazer e tal, enfim, o fiscal vai depois e o fiscal, evidentemente, que não aprova. Claro. Né? E eles, caralho, e agora? O que vamos fazer, né? Enfim, e daí vão lá, fica alguns meses tentando convencer, falar com o fiscal, volta aqui, vai lá. Enfim, de alguma maneira eles conseguem. Olha lá, hein? Né? Mas consegue a liberação do fiscal. Mas eu achei interessante, assim, até que ponto que a prefeitura te dá autonomia de fazer o projeto que você quiser e até que ponto que ela vai determinando os revestimentos e a cara, enfim, o aspecto estético externo da tua casa, né? Eu acho super legal essa questão de discutir caso a caso vários tipos de projeto, porque, né, tem questões que você poderia melhorar muito e você não pode porque você tá preso, às vezes, a parâmetros urbanísticos. Só que realmente aqui no Brasil não ia dar certo. Não ia dar certo. Aí ia ser uma lavagem de... Como é? Tem que molhar a mão do cara, pro cara provar. Muito, só abrir mão pra... Porque aqui a gente tem uma diversidade monstruosa, né? Tipo, tanto de tipo de projeto, de revestimentos, numa quadra você não tem uma unidade, digamos. Não sei se precisa ter, mas em Londres, talvez, por ter, né, uma cidade muito mais antiga, etc., eles têm essa necessidade e tal. E aí os caras metem o bedelho nisso, né? Essas exigências aqui no Brasil tem em condomínio fechado, cara. Tem, né? Caso assim, tipo, telha, por exemplo, não pode tem que ser telha de barro, não pode ser telha, tem que ter telhado, tem umas exigências. E tamanhos mínimos também, né? Sim. Então, a casa que eu mais gostei, que eu quero ressaltar, é a casa, não sei se vocês viram, aquela que é numa fazenda, que eles têm a produção fazem depois uma cervejaria dentro da fazenda. É um casal, na verdade, os dois super dinâmicos, assim, trabalhavam em Londres e tinham uma vida super ativa. Lá pelas tantas, eles resolvem se mudar para uma fazenda, um sítio com produção de animais, com produção orgânica. Depois eles até fazem uma cervejaria na propriedade também. E eles resolvem construir uma casa dentro da propriedade. E não é nada rural, assim, a casa. Ela é bem pura, assim, bem limpa. E dão revestimentos preto de borracha. Assim, olha, essa casa... Ficou show, né? E eles usam a pedra local também, né? Pra fazer uma parede enorme, assim, bem interessante também. Né? Essa arquiteta vai na obra, né? Até ela vai lá definir algumas coisas no local e tal. Putz, é fantástica a casa. Essa, sério, de chorar. É engraçado que todas as casas, pra eles fazerem a revelação da casa, rola uma ambientação, né? É isso que eu não acho que é a mobiliazinha da família. Não, porque os caras já saem da obra fudido de dinheiro. Você acha que os caras vão... Tá tudo muito lindo, maravilhoso. Tudo lindo, os móveis, tudo de primeira. Rola uma ambientação pro programa nervosa, assim. Isso eu acho que é meio fake, é verdade. Combinando com a casa, né? Porque, assim, às vezes o cara contrata o arquiteto, faz uma casa legal e tudo, mas o gosto dele pra decoração... É o gosto dele, né? É o gosto dele, né? Às vezes não combina com a casa, né? Tem outros outros episódios que eles tratam lá, que tem um cara que é um ex-militar, né? O cara simplesmente perdeu as duas pernas e metade de um braço, enfim, uma situação terrível e tal. E dele ele tem um terreno gigantesco, né? Ele faz uma casa de vários andares. Eu achei interessante isso. É uma casa enorme, né? Não, e assim, ele faz o projeto com o arquiteto e tal, né? Mas uma coisa que o Kevin comenta, ele fala assim, olha, ele não contratou nenhum orçamentista para ter certeza dos custos, né? Então, é aquilo lá, o cara achou que tinha uma previsão de 250 mil, enfim, que era um valor, tipo, ridículo, era muito baixo. O Kevin falou, cara, não tem como você construir uma casa desse tamanho. Por ele ser um ex-militar e tal, ele conseguiu muitas parcerias. A galera doava, né? Doava. Então, telha, o cara conseguia, né? Fazia meio que esse escambo, digamos, ou, enfim. Porque daí a galera também utilizava isso como marketing, né? Mas ele falou, uma das coisas que aconteceu é o seguinte, quando você tá fazendo trocas, fica muito difícil para você cobrar ou exigir certas coisas. Então, o cara não entregou... Cara, porra, você começa a exigir, mas o cara, mas eu tô te dando de graça, o que você tá me cobrando? Então, assim, é uma situação que, às vezes, a gente, profissionalmente, vamos fazer trocas, sei lá, parcerias e coisas, só que tem né, tem que saber como lidar com isso também, assim. Não é ele que lá pelas Santas contrata um outro escritório de arquitetura para diminuir os custos? Isso, pra trocar revestimento e tal? Porque daí é preciso fazer alterações no projeto para que se adeque aos novos previsões de gastos, né? E isso é interessante, porque se você faz um projeto, já faz um orçamento da casa, por exemplo, beleza,
gente tem uma estimativa, ou, tipo, passou muito daquilo do que você tá gastando, cara, já é melhor fazer as adaptações antes de começar a obra, né? Sim. Porque depois até surgem alguns pequenos defeitos ou coisas na obra que o Kevin até comenta ali e tal, mas assim, quanto antes a gente puder prever isso, melhor, né? O que ele perdeu, na verdade, ele tinha a parte dos fundos, ela tinha um vidro, que era frente de vidro e mais um pedaço da água, assim, era um vidro também, né? Por custo, ele troca por uma esquadria. E daí a vista, que ia se ter lá pro fundo, fica meio comprometida em função da altura dessa esquadria. Tem uma viga daí, né? Uma viga embaixo. Atrapalhando tudo. Mas daí até o Kevin fala, porra, fez tudo isso agora, tem bem na altura dos olhos, aqui tem uma viga. Daí ele fala, na altura dos teus olhos. A minha não. Essa foi foda. Porque, tipo, o cara, ele não tem as pernas, né? Então ele fica mais baixo. A gente tem outras. Eu acho. Aquela casa que a gente comentou que é feito de Kobe, sei lá. Que é uma mistura de palha, areia, barro, enfim. O cara quer construir, Ele é especialista nisso, né? Especialista, ele faz esse tipo de construção, que é uma técnica medieval, né? Só que a casa que ele quer construir são, tipo, 2 edificações monstruosas que se conectam por uma passarela e telhado de vidro, teto verde. E ele é... Como é que chama o telhado? Tipo, ele é uma... Não sei nem que forma geométrica é isso. Uma curva impossível de decifrar. Tipo uma Ruffles, assim? Tipo uma Ruffles. Tipo uma Ruffles. Tipo, o cara não facilitou em nada, assim, né? E daí aquilo, ele também vai usar, acho que aposentadoria, sei lá, o cara... Mas ele vai construir por conta própria. E daí a escala é gigantesca, então pra bater a massa, entre aspas, aqui, ele pega lá uma escavadeira, tipo, faz um buraco, vai jogando palha, enfim. E a técnica é o seguinte, você pega toda aquela massa, joga em cima de uma base de concreto, e daí vai compactando manualmente aquilo. Vai batendo e tal, daí aquilo seca, daí você joga outra camada. Então vai, tipo, imprimindo a casa, né? Mas a parede, ela fica com uma espessura, assim, de, sei lá, 50 centímetros? Mais até, sei lá. É, tipo, gigantesca, assim, a espessura da parede. E a casa é feita de maçaroca. De maçaroca. E são 3 andares, enfim, é gigante. 3 andares? É. Porra. Mas você dorme. Mas será que tá lá ainda a casa? Então, essa não termina, né? Então. Essa não termina. Não termina? Não, mas tá a parte feita. Mas a boa por que parte não termina? tá feita. O cara acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro, mas o cara usa só terra e palha! Quanto dinheiro esse cara tinha? $100? Não, mas esse cara é genial, que lá pelas tantas ele chama os estudantes pra trabalhar no canteiro. Pagava pra trabalhar no canteiro. Puta que cara, pariu. essa assim, evidentemente eu tive que lembrar do Frank Lloyd Claro, Wright. nossa, né? na hora, né? Porque ele fala assim, olha, eu tenho que construir nessa técnica e tem várias pessoas, vários malucos que estão querendo aprender essa técnica. Então ele chama essa galera pra participar da construção e daí a galera vai ajudando a construir a própria casa dele e ao mesmo tempo tá ali, né, enfim, ganhando conhecimento, etc. Então ele não precisa pagar mão de obra. Não, eles pagam pra participar da obra. Eles pagam. Pagam. Pagam uma colônia de férias lá, né? Puta que pariu. Cara, o cara não tinha nenhum dinheiro pra... Não conseguiu terminar nem assim a obra, cara. Não, tem Mas era muito grande, cara. Não é só também, tem parte elétrica, tem hidráulica, e, tipo, tem a estrutura do parte telhado... hidráulica, como é que faz? Se molhar a maçaroca... Não tem problema molhar a maçaroca. Porque a maçaroca... Só que tem uns problemas com as épocas do ano, né? Ele tinha que terminar X coisas antes de chegar o inverno lá. Porque o clima da Inglaterra, né? É tipo aquela coisa fantástica, né? Pra obra. Cara, não existe verão lá, né? Não existe. Não. Todos os episódios estão na merda. Mas chove muito, né? Todas as obras têm problema com chuva, assim, de, tipo, tem que terminar tanto antes da estação chuvosa, e, tipo, chega lá, tipo, claro que eles não terminam, porque o cronograma também estoura, assim. O telhado era de maçaroca também? A estrutura de madeira. O telhado ele não chegou no telhado. E daí chegou tinha uma estrutura, não era só a parede. Só o telhado que era de madeira. Ah, tá, o telhado era de madeira com palha. Não, e vai um engenheiro lá, com o engenheiro calculista dele, que calculou o telhado. E o cara é um tipo bem diferente também, né? Doidão? Você tá tipo falar? Cabelão, assim, comprido. Assim, Mas daí a cobertura era o quê? A estrutura? A estrutura? A estrutura era de madeira. Não, mas em cima da madeira aí o quê? Terra, eles botaram terra. Porque era telhado verde. verde. Sapê. Ah, telhado de verde, tá, entendi. Daí eles botaram as plantinhas da região. Essa ficou bem bonito até, na verdade. Ficou. Mas a parte do telhado só, né? Só a parte do telhado. Não, mas o que eu achei bizarro é o seguinte, tá, tudo bem, o cara quer usar técnica medieval, cara, enfim, beleza. Ele tinha lá uma teoria medieval, deve ser antes do medieval, né? Lembra medieval, como é que é? Tem casa de pedra. Não, castelo de pedra, mas a casa do camponês era feita assim, entendeu? Ah, entendi. Sei lá, tanto que não sobrou nada, né? Não sei, não sobrou? Não sobrou, sei lá. Enfim, pegou fogo. Tá. Mas daí o que acontece? As informações, né, de verde, tipo, seguras, são tão boas. Não, porque assim, aí a parede lá tinha 50, sei lá, 1 metro de largura, só que ele é um péssimo isolante térmico, acústico, enfim, uma bosta. Sério? Aí sabe o que o cara tem que fazer? O cara tem que revestir tudo isso com isopor
o poliuretano lá que ele tinha, e daí depois botar outro investimento por cima. Ou seja, por que ele construiu em Kobe lá? Cara. Não tenho ideia, cara. Eu achei quando vocês falaram que tinha 1 metro a parede lá, eu falei, porra, né? Isso é uma caverna. Inércia térmica do caralho, não. Inércia térmica fodida. Não, foi uma bosta. Uma bosta. E daí tinha que botar vários tubos e canos pra permitir a troca de oxigênio. Enfim, não sei não, qual sabe, tipo, uns sanfonados gigantes, assim, um monte de sanfonado por todo lugar. Bizarro, assim. Enfim, o cara teve que voltar a trabalhar no fim das contas. Ele também tinha parado de trabalhar pra construir a casa. Aí só ficou meio período fazendo a casa, enfim, não terminou, ficou uma bosta. Mas era a obsessão do cara, né, naquele momento da vida lá. Mas ele perdeu. Não terminou a casa, perdeu o desafio. Que o programa... Tudo bem, mas o programa cansou de esperar, né? Pô, já passou 6 anos, cara. Essa casa era pra primeira temporada, né, de 99. Tem outra casa que eu também fiquei impressionada, é uma numa praia que fica na beira de um penhasco. E assim, o cara, a gente quer construir uma casa na praia, a gente tá em outro ponto da vida, a gente quer ter uma casa na praia que é super legal. Claro que é aquela praia nublada, sabe? Tipo, é o cenário da Irlanda, assim, sabe? Tipo, enfim. Mas nunca vou entrar na água, né? Pedras. Mas, achamos um terreno que legal aqui, vamos fazer a nossa casa. Na beira do penhasquinho. E não pode fazer nada no penhasco. Não pode fazer nenhum tratamento no penhasco. Tipo, pra proteger, pra não conter erosões, né? Erosão do mar, assim. Não pode. E a casa dele tava em cima do penhasco? Exatamente. O penhasco vai cair por causa da erosão? Sim, e o cara, tipo, contratou um estudo lá e falou assim, ó, pior cenário, acho que pode durar 50 anos tua casa, e no melhor vai durar, tipo, sei lá, 100. Tá bom. Tipo, você vai construir tua casa no lugar que vai cair. Quantos anos ele tem? Eles não iam viver. Mas assim, tipo, você tá investindo uma grana num lugar que não vai ter mais, mas enfim. Não, mas a discussão é interessante, porque os filhos também estão lá, beleza. Porque eles falam assim, não, mas a construção de uma casa, o que a gente vai deixar delegado, enfim, eu vou morrer. Então, se a casa for pra fita, tudo bem. Faz parte. Eles estavam muito zen com isso, assim, o fato do troço ser no lugar. Eles fizeram a casa? Então, daí, durante a obra, tem a pior tempestade lá dos últimos 1000 anos na região e come mais do penhasco do que eles estavam prevendo. Caraca. E daí fica com a casa, a mulher fica nervosa, será que continua a obra? Porque pensa, durante a obra já teve uma puta erosão. Como é que você fica dormindo na casa? Não fica, né, cara? Na próxima você vai pra fita, né? Porra, cada chuva que dá, o cara foge da casa. Não, eles tocaram a obra, a casa ficou pronta, ficou bem bonita, por sinal, bem branquinha, assim, bem... aliás, purinha. a inspiração que eles têm é Richard Mayer. Eles citam bastante, assim. Interessante, ficou bem legal a casa mesmo. Ficou bem bonita, mas assim... Tá lá ainda, a qualquer momento, não sei. Aí o Kevin fala assim, olha, no começo, quando a gente conversou, vocês falavam que tanto fazia, se a casa fosse pra fita, se virasse pó, mar, sei lá, né, corais. Ele falou, e agora? E agora? Depois desse esforço todo, da construção deles... Agora nós vamos reforçar esse negócio aqui. Foda-se a prefeitura. Eles conseguem com a prefeitura uma autorização daí pra fazer... Não, mas peraí, esse programa é do Brasil? Não, eles conseguiram uma autorização pra plantar uns matinhos lá. Mas que, enfim, permitiram uma certa intervenção. Né? Mas assim, uma intervenção bem sem vergonha, nada de pôr concreto, assim, eles bacana. podiam jogar terra também, só que desde que fosse a terra da região e tal. Eles conseguiram essa parada mesmo. Mas daí a questão era assim, tipo, depois de todo o empenho, a casa ganhou um outro significado, entendeu? Sim. Ganhou um significado emocional e tal. Deles, cara, a gente adora demais esse lugar e a gente quer que essa casa permaneça, né? Quer mais que caia. Então é engraçado, porque esse laço afetivo e depois de saber todo o trabalho que deu e tal, e a casa fica animal mesmo. Enfim, ninguém quer se desfazer desse bem, né? Afinal de contas. Essa eu achei impressionante. E a última, assim, que pra mim foi mais impressionante foi a casa que boia. Então tem não sei se pensa uma ilha, enfim, tem uma casa que fica uma ilhazinha, assim, sabe? E de tempos em tempos ela alaga toda a região lá, fica alagada. É verdade. E as pessoas vão de barquinho para suas casas, tudo tal. Daí o cara pensou, o que eu vou fazer? Vou fazer um tanquezão gigante e a casa ela vai flutuar dentro desse tanque. Ele já tem água. Conforme o nível da água sobe. Mas dá certo o negócio? Dá certo. Dá certo. Eles contratam gente pra caralho nessa casa. Essa casa, tipo, dá pra ver que a galera tem grana ali, porque ele contrata engenheiro do caralho, engenheiro não sei o quê, tem trocentos estudos lá e a casa realmente ela ergue o nível e baixa o nível conforme a necessidade. Claro que como o troço é muito diferente, né, o sistema todo, estoura orçamento, estoura prazo, estoura tudo, né? Logo que eles vão começar a concretagem, já dá uma tempestade, tipo, já enche tudo, eles não podem concretar. Isso é bem interessante. Então, o legal muito desse programa são coisas que eu nunca tinha visto, assim, de sistemas construtivos, principalmente pra casa. Uhum. Então, muita casa com sistema metálico lindo, assim, aqueles encaixes maravilhosos. Com parafuso e tal, lindo e tal. Até o cara lá que faz a casa galpão, ele quer deixar os parafusos pra fora, né? Não quer cortar, né? Daí o Kevin fala, você quer que largue a canela aqui, seu lazarento? Eu acho que ele deixou, né? Deixou. As crianças dele estão tudo sem perna aí.
Não, é legal que o Kevin, ele dá umas tiradas, assim, né? O Kevin é ácido. Ácido, é. E até dessa questão das técnicas construtivas, tem um que é o cara faz uma casa redonda lá, que é em formato de C, né? Ah, é, o médico. No terreno, ele até pra mostrar pra família, principalmente pra esposa, como que seria a casa, ele faz na grama, né? Planta a grama e alguns arbustos, fazendo toda a planta da casa, né? Em escala 1:1. Então é fantástico, você vê o tamanho, a proporção que vai ser e tal. E daí ele tem essa pira, não, a casa tem que ser um C, tem que ser círculo, blá e tal. E a mulher, puta, acha uma merda desde o começo. É a aldeia. Mas enfim, vai indo, o cara vai fazendo, né? Não, o cara constrói aviões, né? Constrói aviões também, é. E aí o cara vai escondendo os custos, enfim, o cara... Mas é interessante porque o formato C lá fica bem interessante mesmo, a composição da casa e tal. E eles até falam assim, as primeiras construções dos seres humanos foram circulares, né? Foram, É, tipo, começa com o índio, a oca do índio, entendi, sabe? Tipo, Stonehenge. Primeiras mesmo. Devia ter uma Fica cobertura lá, de né? lona lá. Mas é isso, assim, e daí ele meio que evoca isso, né, porque circular e tal. Tem uma série de dificuldades como produzir móveis e tal pra isso. Só que o que é legal, porque nessa ideia da técnica construtiva, ele também quer fazer tudo em madeira com encaixes, e daí isso é unânime, tipo, quem são os caras especialistas em cortes e precisões são os alemães, então ele também manda na Alemanha, tipo, só existe, sei lá, 3 máquinas no mundo que fazem esses cortes nas madeiras, e daí a casa vem toda desmontada, né, chega ali pra fazer um encaixe, e cara, os encaixes são perfeitos, assim. Então você não precisa de parafuso, não precisa ficar nada aparente de metal e tal. O cara chega, e não é tipo um C simples, é um C que vai inclinando também a cobertura. Pra não desprender, assim. Você tá falando da casa, né? Vai inclinando, né? Então, assim, é bem complexo e as coisas vão funcionando. É muito interessante pensar, né, que eles mandam vir as coisas da Alemanha de caminhão, né? Tipo, logo ali. Não é logo ali, né? É ali, mas tem que atravessar o mar ali também, né? Enfim. Dá tudo certo. Então é isso. Tem outros programas, assim, esses foram os destaques que a gente achou, que a gente viu. Tomara que tenha outras temporadas. Eu vi que tem bastante episódio também disponível no YouTube. Tem bastante coisa, tem. Quiser continuar vendo. Tem esse que ele volta depois pra ver algumas casas. Eu não cheguei a ver se essa do Kobe tinha tido volta, mas... E o cara, ele tem uma empresa que, pelo jeito, tava fazendo um fundraiser lá gigante com empresários pra construir casas também, o apresentador, né? Então, o cara é uma mega potência econômica. E o que eu achei só assim, interessante para complementar, mas eu vi uma entrevista dele que ele fala assim, pô, o que é, né? O que é basicamente o programa, como é que você se envolve com as pessoas e tal. Ele fala, a ideia surge de, tipo, mostrar o sonho das pessoas, né? Então, assim, que lógico que são criar casas únicas e diferentes, mas que é essa coisa do sonho, tipo, de todas as expectativas que as famílias têm inicialmente e como que esse sonho vai sendo construído, né? Dentro de, enfim, altos e baixos durante a construção, de decepções e frustrações, mas que no fundo, o objetivo principal de construir a casa, de ter o sonho, de a família morar num lugar melhor e tal, poder acompanhar todo esse processo, assim, que ele fala que isso é muito interessante, assim, de poder ver as famílias construindo esse sonho, que provavelmente seja um dos maiores sonhos, né, de cada um, assim. Beleza, então? Isso aí a gente fica a dica, então, pras férias. Pra quem tira então, férias. Como é que é? A gente vai tirar férias? A gente vai tirar férias. Quero mandar um abraço aqui pro Gustavo Lopes, que é nosso fanzaço. E ele disse que o sonho dele é gravar com a gente um dia. É mesmo? Ele é do área de desenvolvimento urbano de São Paulo. Que legal. Podemos pensar sobre isso. Interessante. 2018 tá aí. Vamos ver. Essa lá. temporada já não dá mais. Vamos ver. Um beijo também pra Paula Brás, que sempre escuta a gente no trânsito. Dirigindo. Paula, cuidado. Não, mas pode ouvir podcast dirigindo, cara. Mas ela fez um stories. Fez. Não, mas ela... Como é que eu sei que ela tá ouvindo? E um beijo também pra Viviane Lara. Não, peraí, não é esse o nome dela. Pra Viviane Ribeiro Viana, que também marcou a gente no Stories. Valeu, galera que faz Stories pra gente. E a gente faz Stories? A gente faz... Falou! A gente tenta. 2018 vai ter muito Stories. Nossa, realmente. Também quero mandar um abraço pro Rafael Barbosa, que ele escreveu lá no blog que o podcast é fantástico. Parabéns por um trabalho tão bem-humorado. Vocês se tornaram grandes companheiros durante os trabalhos de faculdade. Vida longa ao Arquipapo. Opa, maravilha. Obrigada. E pro Paulo Ferreira. Ele escreveu lá que ele gosta muito da vibe de vocês, né? E acho que Nossa, no caso. Nossa, é. E acho que os assuntos abordados agregam muito valor na vida dos ouvintes. Vocês são foda. Obrigado. Valeu, gente. Paulo. Agrega tudo. Afinal, a vida é mais importante que a arquitetura, não tem isso? Tem. A arquitetura é mais importante que a vida? Ou A vida é um sopro. a vida é um sopro? E daí o Daniel Gopo escreveu ali no episódio de Santiago também que ele ficou bastante curioso para saber o nome do edifício em forma de funil.
Achei fotos na internet de um, mas achei muito maluco, pouco provável que seja real. Mas é o edifício Cruz del Sur, do Izquierdo Lerman Arquitetos. Agora ele vai lá ver a foto e fala, porra, não tem nada Nossa, a ver mas não com tem funil. nada a ver com funil mesmo. É que foi uma Foi uma analogia meio errada. Foi uma analogia, uma loucura. Eu tava bêbado. Peça desculpa, Gabriel. Desculpa. E é isso aí. Então, gente, esse é o episódio que encerra o ciclo 2017. Então é Natal. Férias, então? É, férias. Férias de nós. Bom velhinho tá se aproximando e o Arquipapo está acabando. Voltaremos em 2018, ao longo de 2018. Voltaremos no começo de 2018. Em algum momento. No início de 2018. Sempre aquela mesma história. Né? No primeiro semestre. Volta em março. A gente volta no primeiro semestre aí. Acompanhe-nos nas redes sociais, né? As redes sociais vão dizer quando que a gente vai voltar. E a gente ama vocês. Gente, então, pra reforçar, nossos contatos é o contato@arquipapo.com.br. Você pode também entrar em contato com a gente pelos comentários do blog. Nós estamos no Instagram. Facebook, no @arquipapo. Nós estamos no Instagram, no @arquipapo. E também, quem puder, deixa lá 5 estrelas no iTunes. 5 estrelas no iTunes. E a gente já tem 70 avaliações no iTunes. Se a gente não tiver 100 em 2018, eu não volto. Boa ameaça. Não é verdade, mas boa ameaça. Obrigada, gente. Beijo. Feliz Boas Natal. férias. Porra, Feliz Ano Novo. 2018 aí, galera. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Isso não é muito legal falar. É verdade. Corta, casual. A família, né, tradicional Brasileira. Inglesa. Não, total. A ruazinha, tudo da O família cara dele. tá na vida passeio, assim. Né? veio a passeio. Acho que eu vou É. chora no final. Rola aí. Eu não sei. Não ponha também. Você não pode falar isso. Não, caso corta. Porra, tudo. Porra. Vai sobrar nada, vai ligar. Vamos lá. É por isso, é isso aí, pessoal.